meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos falar então sobre questões de energia. Então, para isso, haja energia. Sim, sim, sim. Então, quando a gente fala de energia, está muito envolvido com essa questão, principalmente no nosso dia a dia, que a gente fala assim, tem uma energia cinética, uma energia potencial gravitacional, uma energia elástica. Você fala, não, professora, isso daí não está no meu dia a dia, não. Essas palavras que você está usando não me trazem referência a nada do que eu faço no meu dia a dia. Tudo bem, talvez as palavras não te tragam uma ideia do que efetivamente está acontecendo. E é essa ideia, vamos tirar esse mito de que a física é tão difícil, que eu não sei para que ela serve, eu não sei onde ela aparece, e vamos conversar e vocês vão perceber que sim, todos esses casos aqui que eu citei estão no dia a dia de vocês. Então vamos falar primeiro da energia cinética. Tá? De modo geral, na verdade, vamos pensar o que é uma energia, né? Então, a energia, ela não se perde, isso é importante a gente ter em mente. Ela não pode ser destruída, tá? Ela vai se transformar. O que é se transformar? Por isso que a gente vai ver esses casos de energia, a gente vai ver como ela se transforma de uma energia cinética, por exemplo, para uma energia potencial gravitacional, para uma energia potencial elástica, e vamos conversar sobre esse movimento aí e a conservação dessas energias, tá? Energia cinética apresenta uma quantidade de movimento não nulo. Opa, movimento não nulo quer dizer então que eu estou trabalhando com uma certa velocidade, eu estou me movimentando. Movimento não nulo quer dizer tem movimento. Então, toda vez que eu estou me movimentando, será que eu tenho uma energia? E será que essa energia, então, é a tal da energia cinética? A resposta é sim. Toda vez que a gente tem uma certa velocidade, implica que a gente está num certo movimento, então a gente tem energia cinética. Normalmente, ela é representada pela letra E e esse Czinho pequenininho de indicativo de cinética, mas isso é um símbolo, nada, não é uma obrigatoriedade para o uso dessas letras aqui, mas a gente acaba na física usando algumas para facilitar a nossa vida. Tá, para associar. Então, o EC é uma energia cinética e ela depende exclusivamente o quê? Do corpo que a gente está falando, então a gente precisa saber desse corpo, a massa dele, e como eu disse, ela depende de um movimento. Então, para isso, a gente precisa da velocidade. Então, um corpo que está em repouso, quer dizer, ele não está em movimento, ele tem uma velocidade nula, vai ter energia cinética? A resposta é não. Agora, nesse exato momento que eu estou parada aqui, eu tenho energia cinética, então? Não tenho. A partir do momento que eu mexi, gastei energia. No caso, eu precisei ter uma energia que é energia cinética. Por isso também a gente pode até associar isso, pode ir nas suas aulas de biologia, entender como é essa questão da alimentação, gasto de calorias, energias que a gente precisa para o nosso organismo. Afinal de contas, a gente se movimenta, a gente gasta energia, não é isso? Então, haja energia, movimentou, tem energia, teve esse gasto de energia de alguma maneira, tá? Então, essa é a energia cinética. Além da energia cinética, a gente vai falar dessa outra energia aqui, ó, energia potencial. E aí a gente vai ter duas, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, ok? Às vezes aqui você pode até ver, energia só potencial em alguns casos aparece, mas o ideal é que a gente defina como gravitacional e aqui às vezes pode só aparecer energia elástica também. Tirar a palavrinha potencial, tá? Então tem isso em mente que esses termos às vezes aparecem em determinados lugares um pouquinho diferente. O que é então essa energia potencial gravitacional? O que ela interfere? Depende da posição, ok? Em relação a um campo de força, você fala, tem alguma coisa estranha. O que isso significa? Tá, olha para essa fórmula aqui. A gente vai falar que a energia potencial aqui, por exemplo, do mesmo jeito, podia estar só EPG, EP, EG, e aí vai muito do critério, dependendo do professor, do material que a gente está utilizando, tá? Mas a energia potencial gravitacional, ela depende do corpo, então a gente precisa saber da massa. Olha lá, gravitacional, lembra o quê? Gravidade, então a gente precisa saber da gravidade. E esse H aqui significa altura, tá? É um H de high, de inglês, que significa, então, essa questão da altura. Então, a energia potencial gravitacional, ela existe se a gente pensar, então, na vertical, se um dado objeto tá numa certa altura, por exemplo, do chão, se ele tem uma altura do chão, eu posso assumir que esse objeto que está aqui, ele tem uma energia potencial gravitacional. Mas, professor, ele está parado. Se ele está parado, ele não está em cinética. Tudo bem, mas se ele tem uma altura em relação, por exemplo, ao solo, ele tem potencial gravitacional. E pode ter os dois, aí que a gente vai conversar. Será que a gente pode ter mais de uma energia acontecendo ao mesmo tempo? Vamos ver mais uma, antes da gente pensar nessa questão de todas essas energias aí juntas. Energia potencial elástica. Se você olhar em alguma outra aula nossa aí de física, você vai ver essa questão do elástica. A energia potencial elástica tem relação, então, com
elástico, vamos falar mais especificamente de uma mola? Se tem uma mola, então, ó, deformação de um dado objeto. Vamos pensar numa mola. Uma mola se deforma. A caneta, né, que a gente usa lá, que aperta e a pontinha sai. Quando eu aperto aquela caneta, a mola tá o quê? Deformando, não é isso? Esse deformar da mola faz com que tenha essa energia, que no caso é a potencial elástica que está acontecendo ali. E depende do quê? Depende desse K, que é a constante da mola. Então, no carro, que a gente tem um amortecedor, que é uma molona, basicamente, né? Aquela molona vai deformando conforme você passa numa lombada ou algum buraco, justamente para, quando você está dentro do carro, você não sentir tanto esse impacto de que passou no buraco. Sente às vezes, opa, dá uma balançada, não tem problema. Então, esse K é essa constante da mola. X aqui é o quanto essa mola pode deformar ou não, tá? O quanto ela está deformando, tudo bem? E aí aqui eu não comentei, mas de novo, ó, o E de energia, aqui potencial elástica. Ah, mas eu vi de outro jeito em outro lugar. Tudo bem, tá? É só uma possibilidade da gente falar. Então, esses três são os três tipos de energia que a gente mais vai ver no nosso cotidiano que acontece. Uma vez que eu tenho velocidade, cinética. Uma vez que eu tenho uma determinada altura, tô falando de um jeito bem resumido, tá, gente? Uma certa altura, em relação aqui na Terra, a gente tem uma gravitacional. E se eu tenho ali alguma mola, alguma coisa, eu tenho uma elástica. Mas não são só esses tipos de energia. Talvez você escute muito falar de energia elétrica. E tem relação? É a mesma coisa? Sim. Então procura aí nas aulas que você vai ver sobre energia elétrica também, tá legal? Então tem outros tipos de energia, nessa a gente está focando nessas três. E aí a gente vai pensar então aqui em outros dois tópicos bem interessantes. A lei da conservação da energia, como eu disse para vocês aqui em cima, ó, ela não se perde, ela não é destruída, tá? Ela vai fazer o quê? Ela vai se transformar, então a energia vai se conservar. Isso quer dizer que num primeiro momento eu posso estar com um certo tipo de energia, uma cinética, depois eu posso passar a ter uma energia potencial e depois eu posso ter, sei lá, de novo, uma energia cinética. Como assim, professora? Vamos imaginar que eu pego lá uma bolinha, tá aqui no alto, a bolinha tá parada. Então eu sei que nesse exato momento eu tenho o quê, gente? Se ela tá parada, eu não tenho cinética. Certo? Mas ela tá com relação a uma altura, não tá? Então, se ela tem uma altura, ela tá o quê? Potencial gravitacional. Quando eu solto ela, o que tá acontecendo? Ela vai tender a descer, ela vai cair, porque a gente tem a gravidade que faz isso daí com ela. Conforme ela vai caindo, ela vai passar a ter o quê? Velocidade. Então, o que que acontece? A energia potencial vai diminuindo, não vai? Ué, a altura tá diminuindo. Conforme a potencial diminui, a gente sabe que a bolinha vai ficar cada vez mais rápida, não vai? Porque a gravidade faz isso, faz ela ficar acelera a nossa bolinha. Então a gente sabe que aquela energia cinética que era zero no começo vai ficar o maior possível, no caso, quando ela chegar no chão, porque a hora que ela chegar no chão ela vai acabar parando, não tem como. Então, inicialmente eu tinha só uma potencial, essa potencial vai se transformando, ela vai sendo trocada, vamos dizer assim, por uma energia cinética, porque ela está diminuindo e a cinética aumentando, até que nesse caso do meu exemplo vai chegar no chão, a bolinha vai parar, não tem mais altura, não tem nada, e aí a gente não tem mais esses dois tipos de energia, tá? Então, essa ideia da conservação de energia, na lei da conservação de energia é isso, ok? Então aqui, por exemplo, ele estava em movimento, só tinha cinética, chegou aqui em cima, vamos supor, parou, toda essa cinética foi potencial, e aí voltou a ter cinética porque tem movimento. E por último, só para fechar a nossa aula, energia mecânica. A energia mecânica, tá? Ela é produzida pelo trabalho de um corpo e pode ser transferida, que é mais ou menos a ideia que eu trouxe o modelo. Então, dentro desse modelo da bolinha, a gente tinha uma energia cinética mais uma potencial que no meu exemplo era gravitacional. Eu não coloquei o G aqui porque poderia ser uma elástica, tá bom? Então tá parado, tem uma molinha, empurrou a bolinha, tá vendo? Era elástica, empurrou a bolinha, virou cinética. Mas a ideia é que essa energia mecânica, então quando a gente pensa na energia geral que estava acontecendo na nossa bolinha, a gente fala então que é uma energia mecânica, que é a soma de todas as energias ali daquele sistema. Tudo bem? Então, só para a gente fechar essa aula, aqui eu tenho 3 modelos, 3 exemplos de energia cinética, potencial gravitacional e potencial elástica, e aí eu trouxe para vocês exemplos de onde elas aparecem no nosso dia a dia. Pausa para a foto da lousa, beijos e até a próxima!